Oi pessoal, Duda da RPS, estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, um dos responsáveis pelo nosso book de equities aqui e dos fundos FIA Selection, que é o nosso long only, e a versão dele de previdência. Bom, Ale, setembro, performance do FIA Selection foi meio negativo, versus 0,8 do IBX. Então vamos começar por aí, né? O que aconteceu no mês, como estava a nossa carteira e o que aconteceu no montante ali para essa performance. Tá legal. Obrigado, Duda. Obrigado, pessoal. Bom, mês passado a gente viu, né? Foi um mês marcado por bastante incerteza, né? Principalmente relacionado ao cenário de juros lá fora. Alguma discussão também sobre o fiscal aqui no Brasil, se a meta de déficit zero será cumprida, né? Mais provável que não, mas também teve essa discussão. No fim, a Bolsa fechou um pouco positiva aqui, mas com performance bem diferente entre os setores, né? O que sustentou a Bolsa foi basicamente o setor de commodities e telecomunicações, setores que a gente estava menos exposto. Então, já falando um pouquinho do fundo, isso jogou contra, né? A nossa menor tinha exposição, foi um setor vale no início do mês, a gente aumentou um pouco de exposição no long only, mas a nossa menor exposição em relação ao índice, né, fez com que o Selection esse mês passado ficasse um pouco abaixo do índice. Ainda assim, no ano a gente está com uma performance boa, praticamente final de setembro, subindo o dobro do índice. Mês passado 10%, versus 5,5% do índice, ainda que o mês passado tenha sido um pouco negativo, né? Então, o primeiro fator foi essa menor exposição a commodities, e outros cases que a gente tinha maior exposição, aí eu vou citar consultoras de baixa renda, eu já falei, foi um case que sofreu bastante ao longo do mês passado com a questão de juros. Outros setores domésticos também que estava exposto, educação, saúde, também jogaram contra, né? E aí do lado positivo, nossa posição em Sabesp, que a gente continua animado, e nossa posição em proteínas, né? No caso BRF, tiveram uma contribuição bem positiva no relativo, né? Então o todo foi meio esse da performance do mês passado, com o Selection um pouquinho atrás do índice, mas muitas dessas posições a gente continua com elas. Posso comentar um pouco mais para frente sobre, né, posicionamento, o que a gente fez na carteira. Vamos aproveitar então já para falar de outubro. A gente teve bastante realização no setor doméstico, né? E aí eu queria que você aproveitasse para comentar se isso para a gente torna mais atrativo se colocar nesses papéis ou não, como que tá a nossa cabeça e como que nossa carteira está nesse comecinho de outubro. Bom, então, com esse começo de mês e ao longo do mês passado, como eu mencionei, o tema juros e abertura de taxas foi um tema está sendo ainda um tema bem recorrente, né, que tem feito preço nos ativos aqui e lá fora. Então, tem sido um tema de preocupação para a gente, né, por afetar. A gente acha que no Brasil as coisas estão, por enquanto, bem encaminhadas, né? A gente está vivendo um ciclo, passando aí pelo esse ciclo de afrouxamento monetário, de queda de Selic. Então, acho que isso continua sendo o nosso cenário base, né? Que esse pace de queda de 50 basis points continue rolando nas próximas reuniões. A gente vê, sim, tem alguma preocupação, discussão com o fiscal, mas a gente também acha que no cenário base no nosso cenário base a gente vê algum consenso aí em torno de algumas medidas fiscais para aumento de arrecadação. A gente acha que algumas delas vão sim sair do papel, né? Tributação de fundos exclusivos, offshore, alguma mudança na questão de subsídio, de como é tratado na base de cálculo do IR, os subsídios de ICMS. Então provavelmente pode ter alguma mudança nesse sentido, não em linha totalmente com o MP 1185, mas alguma coisa no meio termo, e por fim até se antecipou alguma discussão sobre o JCP. Então, assim, do lado fiscal, não vai ser mil maravilhas, como nunca é aqui no Brasil, né? Nunca é um cenário maravilhoso, onde passa tudo e tal, mas eu acho que algum ajuste deve ser feito nesse sentido. Então, a gente não vê uma razão para um pessimismo também exagerado. Então, queda de juros, algum ajuste no fiscal. A gente acha que essa queda de juros, em algum momento, não esse ano, mas com um efeito, né, retardado, pode ajudar a economia em algum momento. A gente já
talvez na parte de crédito, na adimplência, já começa a ver um pouco de inflexão. Então, isso aliado com o valuation, que você falou, ficou ainda mais atrativo, quando a gente, mesmo considerando o desconto, a abertura da taxa de juros aqui, a gente vê ativos locais negociando com um prêmio de risco, né, para os ativos de renda fixa, a quase 2 desvios padrões acima da média. Então, é atrativo no agregado e a gente tenta olhar ainda para setores domésticos. Então, a gente aumentou um pouco de exposição ao setor de distribuição de combustível ao longo do mês passado, continua com uma visão positiva em relação a esse setor. Alguns setores, setor de saúde, a gente continua animado com a recuperação aí de rentabilidade no setor. Então, esses setores, Minha Casa Minha Vida, o setor de baixa renda, está se tendo uma discussão sobre FGTS, mudança, que é um funding muito importante para o setor, mas a gente acha, no cenário básico, que a gente deve chegar no meio do caminho, sendo esse o cenário. Eu acho que o setor ficou extremamente atrativo, então a gente ainda está posicionado, né? Mas, então, esses são os setores principais e algumas das mudanças. Agora, esse cenário de juros lá fora torna ainda o ambiente muito incerto, o fluxo de fundos locais de quanto estrangeiro para a Bolsa ainda fica muito segurado com essa atratividade relativa da renda fixa e de o que vai acontecer na economia americana, né? Até agora, a gente está vendo, né, aquele cenário de, mesmo com juros altos, a economia se mantendo, alguma, né, sinal de inflação também comportada. Então, esse cenário é um cenário até bom para commodities e a gente tem alguma exposição, embora abaixo do peso do índice nesses setores, mas é um cenário muito tênue no sentido de até que ponto esse índice, esse juro alto pode afetar a economia lá fora e gerar aí um cenário de mais estresse em ativos de risco. Então, a gente está alerta, com base nisso, a gente está rodando um pouquinho mais de caixa, não muito, vocês sabem que não é a nossa pegada aqui, rodar com caixa muito alta no long only, mas tem rodado com perto de uns 5% de caixa no fundo. Reduziu alguns domésticos, que a gente tinha menos segurança, mas mantém posição naqueles core. E estamos nessa visão de commodities, se aumenta, não aumenta, com uma preocupação de eventualmente uma desaceleração mais forte lá fora. Então, é um cenário meio incerto. As posições principais a gente tem mantido essas que eu mencionei, de ainda construtora, distribuição de combustível, saúde, bancos de investimento, tem sido algumas posições e a gente mantém elas, dado o cenário local que eu mencionei e o valuation mais atrativo, mas a gente está, sim, diante de um cenário um pouco mais incerto, ainda duvidoso, Duda. Tá, você acha que talvez a questão seja o tamanho dessas posições, que deve alterar mais dia a dia, assim, né, dependendo do que for acontecendo, e não tanto os nomes dentro da carteira? A gente fez algumas reduções dentro de domésticos, né, setor de educação, é um papel que a gente reduziu, então, na discussão de cases aqui, a gente foi tirando aquilo que a gente tinha menos convicção, dado esse cenário mais incerto, tanto, né, economia no curto prazo a gente não está vendo surpresas, revisões para cima, então alguns setores até bem impactados negativamente, então baseado nisso, nesse momento e no cenário de juros lá fora, a gente fez uma redução em alguns desses nomes, outros a gente continua, porque continua vendo um valuation ainda melhor e uma perspectiva de resultados bons. Então, é mais uma gestão de posição, tamanho, um pouco de caixa que a gente está fazendo diante desse cenário, né, lá fora, com taxas mais altas, né, por mais tempo, por enquanto essa ainda é a expectativa. Né? Então, a gente não está indo totalmente para o risco, né, de uma forma ainda tão agressiva ainda. Tá? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigado, até a próxima, Até mais. pessoal.